Tem que estar uma das meninas, são uma das meninas. Uma que você sabe como vai, por exemplo, a Lavínia nunca falta, a Rebeca também não. Nunca mais um pouquinho. A Fernanda estava aqui ontem, Silvana estava.
Jesus, irmãos. Vamos começar mais uma junto ao Senhor nessa noite. Vamos agradecer ao Senhor por esse dia, né? Por estar aqui na casa dele mais uma vez. Né? Vou estar orando aqui, agradecendo ao Senhor por esse dia, por cada dia. Senhor, obrigado, Pai, por tudo, Pai. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, Pai, que o Senhor nos concedeu, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua igreja, Senhor, que está aqui nesse lugar, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua graça, Senhor, pela tua bondade, Senhor. Obrigado, Senhor, por até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Senhor, eu quero te pedir perdão, Pai, por todos os nossos pecados, Pai, minhas falhas, Pai, por aquilo que não te agradou, Senhor, nesse dia, Pai. Te peço perdão, Senhor. Eu entrego, Senhor, a minha vida, Pai, nas tuas mãos, Senhor. Eu entrego, Senhor, a tua igreja, Senhor, no teu altar, Pai. Entrego, Pai, esse culto, Pai, de adoração a Ti, Senhor. Eu entrego, Pai, nas tuas mãos, Pai. Abençoa, Senhor. Abençoa o pastor Reginaldo, abençoa o pastor Samuel, abençoa o pastor Joelson, Pai. A liderança dessa igreja, Pai. Eu entrego, Senhor, nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, vem falar conosco também a tua palavra nessa noite, Pai. Para nossos corações, Senhor. Abençoa, Pai, o dia das mães, Senhor. Abençoa cada mãe que está aqui, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, Jesus. Em nome de Jesus, cuida, Senhor. Entregue, Senhor, cada irmão que está aqui nessa noite, Pai. Que está a caminho, Pai. Abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir lá em Salmos 46. Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rudes se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ao rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalará. Deus ajudará e ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele se levantou sua voz até derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? O nosso Deus é o nosso refúgio, é o nosso castelo forte. E graças a Deus nós estamos aqui na presença do Senhor para glorificar e louvar o nome dele. Deus é a nossa fortaleza, o nosso refúgio. Que Deus abençoe os irmãos, né? Que seja muito abençoado por todos os irmãos. Chamar o grupo de louvor aqui para estar orando com o grupo de louvor. Senhor, obrigado, Pai, por tudo, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua graça, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Abençoa, Senhor, esse grupo de louvor. Senhor, abençoa o Elvis, a Amanda, o Elton, Pai, a Ellen, Pai. Cada irmão aqui, Pai, que está aqui na frente, Senhor. Que você esteja abençoando, Pai. Abençoa, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, Pai. Obrigado, Senhor, por estar mais uma vez na tua casa, Pai. Recebe nosso louvor, Senhor Deus, nossa adoração, Pai, nessa noite, Pai. Essa é a minha oração, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Meus irmãos, hoje nós temos um domingo diferente, né? Hoje nós comemoramos o Dia das Mães. E é sempre uma oportunidade muito gostosa de fazermos isso. Nossa igreja está um pouco vazia, visto que alguns talvez estejam chegando, outros não vão conseguir vir. Mas isso não vai impedir de nós louvarmos e adorarmos ao Senhor com alegria. Ou será que vai impedir? Eu convido os irmãos para ficarmos de pé, enquanto nós vamos estar cantando esse cântico, Tu que estás assentado. Hoje eu vou ter que me dividir aqui entre os dois espaços.
Os irmãos está frio para outros não está tanto, mas o nosso coração, ele precisa continuar a estar cheio de amor, transbordando de amor. E nós vamos estar aproveitando para a gente poder cantar esse cântico agora, que diz exatamente sobre isso. Yeah.
com essa alegria, dizendo para o Senhor: Senhor, eu te quero, eu te busco, eu preciso do Senhor, do silêncio que estás. Toda hora eu espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Quando nós continuamos louvando ao Senhor, reconhecendo tudo aquilo que Ele faz, uma coisa que nós precisamos, nós temos buscado, é que nós possamos ter um coração, cada dia mais, um coração quebrantado, um coração contrito, que possa realmente agradar ao Senhor. E esse cântico fala exatamente sobre isso. Não são as riquezas, não são os prazeres, não são o conforto dessa vida. Nós precisamos realmente que o que ocupe o nosso coração seja a vontade do Senhor. E nós precisamos buscar isso. Meus irmãos, que trouxeram Jesus de ofertas, tenho o prazer e o privilégio de estar fazendo nesse momento. Nada disso
precisamos, Senhor, que o Senhor venha nos dar um coração que seja todo teu. Pai, em meio a tudo aquilo que esse mundo pode nos oferecer, Pai, não existe nada que se iguale àquilo que o Senhor tem nos oferecido diariamente. E por isso, Senhor, que o Senhor possa estar trabalhando nos nossos corações, para que nós possamos reconhecer, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem feito, e que nós não venhamos mais se iludir, Senhor, com as propostas feitas por esse mundo, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu exemplo, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua misericórdia com as nossas vidas. Nós não merecemos, nós não somos dignos. Mas ainda assim o Senhor nos alcança todos os dias e nós te louvamos por isso. Obrigado, Pai. Senhor, entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, entregamos o nosso culto nas tuas mãos. Pedindo, Pai, que o Senhor continue conosco, falando aos nossos corações, usando o teu servo, Pai, usando, Senhor, a tua serva que estará falando com as crianças, e que nós possamos, Pai, ter a oportunidade de sairmos daqui diferentes, preenchidos, repletos do teu Santo Espírito, Pai, e que o Senhor esteja, Pai, trabalhando nos nossos corações, plantando os teus sonhos nos nossos corações. É o que nós pedimos no nome sagrado de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, passar a palavra para o pastor. Muito bem, meus irmãos. Os irmãos que necessitam ou querem interceder por pessoas que não estão aqui, querem agradecer, pode vir à frente. Hoje é um culto como foi na semana passada, um culto a Deus, dedicado ao Senhor. Então, nós não devemos nada a ninguém a não ser ao Senhor. Amém, irmãos? Amém? Todos que desejam oração e orar junto com o pastor, venham à frente. Mas eu quero dar um ensinamento, tá bom? Em Mateus, em Lucas, no capítulo 11. Continuando aquela parte da semana passada. E eu peço, meus irmãos, que seja aplicado aqui esse ensinamento, no culto de quarta-feira, na reunião que começou, a nova, como diziam os pastores antigos, a nova reunião das senhoras, não é? Onde o Senhor Jesus diz assim: pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará, em lugar de peixe, uma cobra? Qual é o pai de mau gosto? Teria que ser uma pessoa de muito mau gosto, né? Como que é? Louco da cabeça mesmo, né? Se um filho pedir um peixe, dá uma cobra. Meus irmãos, a gente que pesca, e quem conhece de bicho, sabe o seguinte: tem peixe que parece cobra, e tem cobra que parece peixe. Normalmente as cobras têm escama, não é? Deixa eu ver se eu não estou enganado, mas eu acho que toda cobra tem escama, certo? Muito bem, eu já vi cobra d'água querer subir no saco de peixe, no samburá, na boca, para pegar o peixe lá dentro. Muito bem. E tem peixe que parece cobra. A piramboia parece cobra, mas é um peixe. O mussum parece cobra, mas é um peixe. Não é, irmão? Tá certo? Muito bem. A moreia parece cobra, mas é peixe, é do mar. Muito bem. Mas o Senhor Jesus está dizendo o seguinte: que o Pai sabe diferenciar um peixe de uma cobra, e um pai nunca vai dar para um filho que pede um peixe uma cobra. Tanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Quer dizer, Deus nesta noite, de acordo com o nosso pedido,
por causa da redenção na cruz, Ele vai ouvir nossas orações, e ouve mesmo, independente da quantidade de pessoas. O importante é que o Senhor ouve. E mesmo que você talvez não sinta, mas você crê, porque a fé não é sentimento somente, você pode confiar que o Senhor está cuidando de você. Ele dará aos filhos dele sempre deixa uma cobra. Vamos orar. Ó Pai amado, nós queremos te louvar nesta noite, Senhor, porque pelos méritos de Jesus Cristo nós chegamos com as nossas orações tão perfeitas até o céu do Pai, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer, Senhor, pela classe de crianças neste momento. Louvo a Ti, louvo porque nós temos crianças aqui esta noite para ouvirem da palavra de Deus. Abençoe os ouvidos dessas crianças, para que sejam ouvidos espirituais, não de coceira, Senhor. Ó Pai, abençoe a irmã Amanda, cuidando dela em todo o tempo, para que ela possa pregar, sim, pregar Tua palavra, Senhor. Ó Deus, porque a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Abençoa, guarda essa sala das crianças, Pai, com a Tua mão. Livra-nos do mal. E livra-nos do mal aqui também, Senhor. Ó Deus, nós sabemos que Satanás está aí com seus pássaros, querendo roubar a semente. Mas nós pedimos agora em nome de Jesus, que a Tua palavra que será pregada, Pai, ela possa falar profundamente à nossa mente e coração. Abençoe nesse momento os que precisam, Pai, de oração por saúde. Abençoe a Evelyn, Senhor, cuidando dela, Pai. Ela precisa de saúde. Mas também abençoe a vida cristã dela, Pai. Que ela Te ame de todo o coração. Ó Pai, nós colocamos cada pessoa que precisa de oração, ó Pai, que nós conhecemos, ó Deus, nas Tuas mãos. Também, Senhor, colocamos o trabalho de cada um. Que nós sejamos honestos nos nossos negócios, nos nossos trabalhos, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, cuida daqueles que precisam de um emprego melhor. Ó Deus, abre as portas para que sejam empregos lícitos, bons, justos, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, o alimento, Senhor, que o Senhor nos dá, que o Senhor põe na nossa mesa, que o Senhor põe nesta igreja, nesta noite, ó Pai. O alimento que vem do Senhor, ó Pai. Nós queremos Te louvar por ele, Senhor. Ó Deus querido e amado, agradecemos pela construção, pela cantina que está sendo construída, Senhor. Abençoe o irmão Walter, dando a ele, continuando a dar a ele sabedoria, Pai. A nós aqui na Tua casa, para que nós sejamos dizimistas e ofertantes sinceros, ó Pai, levando o dinheiro necessário. E agradecemos também, ó Pai, pela Igreja Mãe, ó Pai, pela oferta que eles enviaram para essa construção, Senhor. Ó Pai, dá a eles um amor muito grande entre eles e para nós aqui continuarem firmes conosco, Pai. Rogo aqui por um convênio, ó Pai, para a nossa congregação. Oro pelo pastor, ó Senhor, no futuro, um pastor que more aqui, Senhor, que seja Teu, ó Senhor. E, ó Deus, cuida do meu ministério aqui também, para com os irmãos, ó Pai. Pai, se nós esquecermos de fazer algum pedido aqui que o pastor esqueceu, precisa ser feito urgente. Não? Ó Senhor, nós Te agradecemos que o Senhor nos dará, por Jesus Cristo, peixe. O Senhor nos dá peixe, Senhor, porque nós Te oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos abrir, por favor, nossas Bíblias. E tem que ser Bíblia, né? Primeiro livro de Samuel. Boa aula lá, irmã.
Quero pregar aos irmãos com muita alegria. Esse sermão me tocou bastante. Eu tive que fazê-lo assim algumas vezes, porque ele cada vez ia ficando mais bonito. Porque a palavra de Deus ela precisa ser exposta com alegria. 1 Samuel, com segurança, com verdade. Muito bem. Eu falo, eu sou o último a abrir, né? 1 Samuel. Muito bem. Nós vamos, irmãos, durante o período, o pessoal falando no futebol mesmo, tempo regulamentar, tá bom? Nós vamos ler juntos algumas passagens. Me parece que os irmãos gostam de ler a Bíblia comigo, não é isso? Muito bem, deixa eu só abrir aqui certinho. Aqui. Muito bem. Os irmãos viram que o pastor enviou no grupo o sermão? Então, enviei lá no grupo o sermão, os pontos, entreguei o ouro para os irmãos lá, né? Será que vale a pena pregar? Já está escrito aqui, ó. É o esboço, né? Tá bom. Muito bem, eu vou ler aqui o primeiro trecho até o versículo 8. Tá bom? 1 Samuel, capítulo 1, de 1 a 8. Eu tinha falado, né? Tá bom. Muito bem. Um texto muito agradável de ser lido. Houve um homem de Ramataim Sofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar, a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Rofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Os irmãos podem ler o 4? Vamos lá? Isso. Sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele, de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Vamos no 8, ler juntos? Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não que sou eu melhor do que 10 filhos? Nós já oramos pelo sermão ali embaixo, irmãos. Muito bem. O título do sermão é Ana,
mãe que merece respeito e elogio. Ana, mãe que merece respeito e elogio. Tá? Muito bem. A história de Ana, meus irmãos, como serva de Deus e mãe, é uma história bem completa na Bíblia, bem completa. A Bíblia tem poucas histórias completas, biografias de mulheres. Mas quando tem, é bem completo, tá bom? E a de Ana é muito bem completa. Ela e sua família viveram no final do período político dos juízes, mais ou menos no ano 1100 antes de Jesus nascer. Isso é, há 3.100 anos atrás. Pouco tempo, né? Para os irmãos terem uma ideia, tem um jequitibá. Sabe o que é jequitibá? É uma árvore em Santa Rita do Passa Quatro que tem a grossura da ponta desse banco, mais ou menos, até onde está o Elton, no Noel. Certo? Eles calculam que tem 3.000 anos. Não é? Muito bem. E 40 metros de altura. Então, quando o Jequitibá nasceu, Ana vivia. E a palavra de Deus, meus irmãos, é tão linda, tão eficaz, que o Senhor preservou a história de Ana e mandou que homens ungidos de Deus escrevessem, para termos esse texto hoje aqui. Muito bem. Depois que Moisés saiu do deserto com mais de 1 milhão de homens, de pessoas, 600.000 homens, ele ficou no deserto 40 anos. Depois o sucedeu Josué, e depois de Josué vieram líderes que receberam o nome de juízes. O primeiro juiz foi, pode falar se alguém lembra, começa a letra O. Otiniel. E o último juiz foi Samuel, que saiu, que nasceu de Ana. E Samuel foi o último dos juízes, ele foi sacerdote e ele foi profeta também. O fato de Elcana morar nas montanhas de Efraim, que era de uma outra tribo, que não era a tribo dos levitas, isso mostra que os levitas estavam distribuídos pelas tribos de Israel. Muito bem. E foi Samuel, filho de Ana, olha como Deus é soberano, que recebeu de Deus a incumbência de ungir o primeiro rei que Deus quis, por soberania, que foi Saul. Por sinal, o apóstolo Paulo se chamava Saul em hebraico, antes de se tornar Paulo com P, não é? Saul. E depois, quando Saul pisou na bola, que ele fez coisa errada com Deus, Deus tirou a descendência dele no reinado, Samuel, filho de Ana, foi chamado também para ungir o segundo rei de Israel, que foi Davi. Ana é fundamental, meus irmãos, naquela situação da vida de Israel e da vida espiritual até chegar em Jesus Cristo. Graças à fé de Ana, graças à fé que Ana teve, nós podemos contemplar a maternidade dela, a dedicação total a Deus que ela teve,
Tá bem? Já vamos ver isso. Também Ana viveu uma vida muito bonita na família dela, uma vida muito linda na família dela. Ana, ela precisa ser revelada nesta noite para você, e você especificamente que é mãe, mas a todos nós, para todos nós aqui presentes, ela precisa ser pregada nesta noite. É o tempo desta noite de Deus em que se prega sobre Ana e como Deus agiu na vida dela. Nós veremos então quatro aspectos muito importantes em Ana, e que esses aspectos eles não devem faltar em você, principalmente você que é mãe. Primeiro aspecto: Ana confiava plenamente em Deus. Ana confiava plenamente em Deus. Só que tem um porém. Ainda que sofresse. Ainda que sofresse. Ana era casada com Elcana. E a palavra de Deus diz que no tempo dos juízes, o povo de Deus era meio rengo, como diz lá em espanhol, rengo. Essa palavra lá, arreado, não conhecia direito a palavra de Deus. Misturavam as coisas, criavam heresia, misturavam deuses. E uma das coisas erradas que o povo de Deus fazia era o homem casar-se com mais de uma mulher. Não é? Isso é um suicídio, irmãos. É errado. Mas fazia-se isso. Só que as coisas eram tão complicadas naquela época, de erros quanto a Bíblia, que tem certas coisas que passavam assim. Passava. Mesmo com os cristãos, ou os tementes a Deus. Não eram cristãos ainda. E uma das coisas que Deus relevou durante o período de Juízes, e não só em Juízes, mas durante todo o período do Antigo Testamento, mesmo na época de Jesus, era o casamento com mais de uma mulher. Moisés concedeu carta de divórcio porque não era na vontade de Deus também o divórcio. Por que ele concede carta de divórcio? E quem concede é Deus por meio de Moisés, por causa da dureza do coração. Nós estamos numa época, meus irmãos, hoje em dia, que caminha talvez para isso. Nós estamos tendo as ameaças dos homossexuais, a lei apoiando, exigindo que pastores façam cerimônias até, e não somente por causa de lei, mas por causa de erros de pensamento, coisas que estão erradas e que levam pessoas a adotarem crianças, duas mulheres que são casadas adotando crianças e dois homens casados adotando filhos. Então, Ana era casada com Elcana. Elcana tinha duas mulheres, Ana e Penina, e ela não ficava grávida. O versículo 1 diz assim, o versículo 2: Ana, porém, não tinha filhos. Está escrito aí na tua Bíblia, versículo 2. Versículo 6: o Senhor lhe havia cerrado a madre. Fechado, cerrar é fechar. Cerrar com C é fechar. Cerrar com S é cortar. Havia tirado dela a fertilidade. Quem tirou de Ana a fertilidade foi o Senhor. Foi Deus que tirou. Ela não tinha filhos, não era por uma maldição.
É porque Deus tinha agido nela assim. E olha só que interessante. Ana confiava plenamente em Deus, mesmo ela sofrendo. Ana e Eucana tinham consciência de que ela era estéril. Obrigado. E não havia carinho e cuidado de Eucana que suprisse a falta de um filho a Ana. Ela não tinha filhos, porque Deus havia fechado a madre dela. Mas o marido era muito carinhoso. Observemos aí o versículo 5. Enquanto Eucana oferecia uma porção para a esposa Penina e todos os filhos que ela tinha, a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, o marido a amava. Normalmente o marido desprezava a mulher que era estéril. Pelo contrário, Eucana era temente a Deus e ele a amava. Versículo 8. Quando ele via Ana chorando, e ela chorava porque ela não tinha filhos e porque a rival dela, a Penina, perturbava porque ela não tinha filhos, ela chorava ainda mais. E Eucana vinha e falava assim: meus irmãos, nós estamos falando 3.000 anos atrás, uma época em que a mulher não tinha valor, não havia um valor mesmo no meio do povo de Deus. Olha só como esse homem a tratava, esse marido. Por que choras? Por que você não come? E por que estás de coração triste? Ele sabia, mas ele tinha que falar essas palavras para ela. Não te sou eu melhor que 10 filhos? Nós pregamos isso aqui já, quando nós pregamos sobre família, há uns domingos atrás. Então, nós vemos Eucana cuidando da sua mulher. Mas onde que estava Eucana e Ana e a Penina quando ele falou isso? Eles estavam em Siló. Siló era uma cidade onde havia adoração ao Senhor dos Exércitos, ao Senhor Deus. Ali havia um sacerdote chamado Eli e seus 2 filhos terríveis, malvados, Ofnice e Finéias, que eram sacerdotes também. E ele saía de Ramataim Sofim, ele e a família dele, Eucana e a família dele, Penina e Ana, e os filhos de Penina. E eles caminhavam 30 quilômetros, mais ou menos, para chegar em Siló. Quando Eucana falou isso para Ana, que ele cuidava dela, porque eu não te sou melhor que 10 filhos, eles estavam no local da adoração. E Ana não batia o pé, não abandonava o templo, se é que nós podemos falar assim, não deixava de ir adorar pelo fato de ela não ter filhos. Só que ela era muito triste por não ter filhos, mas ela era uma mulher que confiava em Deus. Isso é muito importante. É importante para você que é mãe, e é importante para mim e para todos aqui, que nós precisamos confiar em Deus, ainda que a gente sofra, ainda que as coisas não andem do jeito que você quer. Porque se você é de Deus, as coisas vão andar do jeito que Deus quer. Como foi com ela aqui. Imagine uma situação descobrindo que você gostaria de ser mãe e você não pode ser mãe. Para a mulher é terrível isso. Isso é terrível. Para o marido é ruim, mas para a mulher é arrasador. Muito bem. Mas ela se mantinha firme na sua fé. E todo ano eles voltavam lá em Siló, na casa do Senhor. Versículo 7.
E assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Ia à casa do Senhor com uma perturbação, além de ser estéril, uma rival falando, fazendo musiquinha. Devia fazer musiquinha, né? Eu lembro que quando a gente queria irritar uma pessoa, irritar, a gente fazia modinha, musiquinha, não é? Não é? Jogava coisa na pessoa e assim vai. Mandava os filhos talvez perturbarem ela. Muito bem. Em segundo lugar, Ana confiava plenamente em Deus. Sabe por quê? Ela, mesmo na situação que ela estava, ela orou, fez um voto e ficou tranquila. Vamos ver isso? Mesmo com a alma amargurada e com muito motivo, Ana orou e chorou muito. Versículo 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Eu vou fazer a leitura aqui, irmãos, desse trecho. Vamos fazer? Vamos lá. 9 ao 18. Só um momento. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. Irmãos, era uma refeição, tá? Está falando nada de bebida alcoólica aqui, tá bom? De bebedeira. Eles bebiam vinho também, mas não está falando de sair para comer uma picanha na pedra com Heineken, né? Não tem nada disso aqui, tá? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. 10. Pode ler, irmãos, vamos lá. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor. 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, olha, isso é oração, irmãos, presta atenção, e da tua serva não te esqueceres, não tem reivindicação nenhuma aqui, tem dependência, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Irmãos, E sucedeu que, perante o Senhor, ele observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se movia a sua voz, não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. A turma que acha que, né? Vamos lá, seguindo. e E disse: disse-lhe Eli, irmãos, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada do espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Irmãos, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Filha de Belial seria do maligno. Então respondeu Eli: vai em paz,
e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Irmãos, acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. É impressionante o detalhe, meus irmãos, para a nossa edificação e ensino sobre oração. Olha só, meus irmãos, mesmo com a alma amargurada, Ana orou e chorou. Os irmãos sabem, né, meus irmãos, que é normal, é meio normal no ser humano, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, a gente faz bico, né? A gente faz birra. E com Deus também acontece isso. Ao invés de naturalmente eu me aproximar de Deus, eu fico bravo com Deus e me distancio dele. Olha só, a fé que essa mulher tinha, ela mesmo amargurada, olha, O verdadeiro queixume, né? Queixa, né? o queixume, né? Isso mesmo. Mesmo com a alma amargurada, Ana orou e chorou muito, diz aqui. Chorou abundantemente em oração, porque não tinha filho, era estéril, tinha uma rival que perturbava direto, que era a Penina. Em sua oração, Ana fez um voto, suplicando no íntimo do seu coração que Deus lhe desse um filho. Ana orou com humildade, pediu que Deus fosse benigno com ela, desse atenção para ela, se lembrasse dela, através da súplica e devoção. Versículo 11, nós já lemos. É muito importante, meus irmãos, nós concluirmos a nossa existência que quando Deus quer falar conosco, o todo está sempre Deus falando por meio de sua palavra. E nós nos comunicamos com Deus sempre por meio da oração. A oração tem umas ramificações, mas o que é interessante é que ela não faz uma oração sem pensar. Ela estava sofrendo já há muito tempo. Isso aqui não é de última hora. Isso aqui é o que, pastor? É orar com voto. Ela fez um voto ao Senhor. Meus irmãos, quando nós nos comprometemos ao Senhor por voto, um voto a Deus, nós precisamos saber bem aonde a gente está pisando. E nesse caso, ela sabia o que estava fazendo. Ela já tinha no seu coração a certeza de que se ela tivesse um filho, ela ia devolver esse filho inteiramente ao ministério do Senhor. Meus irmãos, pense bem, como ela se consagrou a Deus, o que ela fez, a atitude que ela tomou, de uma mulher crente. Ela não era uma heroína, ela não era mulher maravilha, super mulher, ela era uma mulher de Deus, como você é mulher de Deus e mãe de Deus, homens aqui que são de Deus, e que podem orar, e se orar, orar sério. Por isso que o pastor, o irmão Elvis, os irmãos estão tendo a oportunidade nesses anos aqui, quase 2 anos, né, Elvis? De novo, já tiveram com outros pastores também, o ensino da oração. Nós temos que aproveitar, meus irmãos, enquanto a cachola funciona, enquanto o Alzheimer não pegar a nossa cabeça, tá bom? Temos que, porque nós podemos orar ainda. Orar como Ana orou, confiar como ela confiou. Ana descansou no Senhor, confiando
na ação de Deus de lhe dar um filho. Versículo 18. Ele fala para ela: Deus conceda a petição que lhe fizeste. Não é uma declaração. Ele deseja que Deus dê a ela o que ela pediu. E ela também entende que Deus pode ter dado, poderia dar. Ache a tua serva mercê diante de ti. Quer dizer, que seja feito assim. Seja feito assim. É diferente de você falar assim: vai ser feito assim. É diferente, irmãos. Por quê? Porque com Deus eu não preciso implorar e exigir de uma maneira maligna, mas eu preciso depender dele. Assim, a mulher se foi seu caminho e ela comeu. Porque os irmãos se lembram que Eucana chegava para ela com 2 marmitex para ela comer. E ela não comia. Não é? Não comia e não bebia. Mas aí, depois dela orar, com sinceridade, com segurança, fazer o voto, ela voltou junto do esposo, em Siló ainda, e comeu. Então ela devia estar fraca aqui, né, nessa situação de oração. E o seu semblante já não era triste. Ela era do Senhor com semblante triste? Era ou não? Era. Ela confiava, mas estava triste. O cristão não pode ficar triste? Lembra, irmãos, eu sou de uma época que dizia o seguinte: eu vou contar uma história desses dias, nem da época, agora. Esses dias o pastor perguntou eu perguntei para o pastor assim, lá no Monte das Oliveiras. Eu fui lá em Israel, sabe? Pastor, como que o senhor está? Esse aqui é um cantor cristão que a gente vai cantar. Não, eu estou bem, graças a Deus. E o irmão? Mais ou menos. Para que eu falei mais ou menos? Para que eu falei mais ou menos? E era verdade. Aí eu olhei a cara dele, ele abriu 2 olhos desse tamanho. Não sei por que também. Eu falei, mais ou menos. Aí eu falei para ele: por que, pastor? Não se pode falar que está mais ou menos? A Bíblia pede para a gente não mentir. Irmãos, olha o que ama. Confiou no Senhor, mas sofreu. Muito bem. Agora, o terceiro lugar. Ana confiou em Deus plenamente e cumpriu o seu voto. Cumpriu o seu voto. Olha só. Versículo 19 e 20. Vamos ler agora aqui até o 28. Tá bom? Vamos lá? Alternando. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Seguindo os irmãos. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto, o voto dele, de todo ano ir lá, louvar o Senhor em Siló. Irmãos, porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que ele apareça perante o Senhor,
e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: faz o que bem te parecer aos teus olhos, fica até que o desmames. Então, somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher, e deu leite a seu filho, até que o desmamou. E havendo desmamado, tomou consigo com 3 bezerros, e uma efa de farinha, e um odre de vinho, e levou à casa do Senhor, em Siló, e era o menino ainda muito criança. E degolaram o bezerro, era costume, era o mandamento do Senhor, e trouxeram o menino a Eli, o sacerdote. Ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, para orar ao Senhor. Por este menino, orava ele, e o Senhor atendeu à minha petição, que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Muito bem, meus irmãos, olha que texto minucioso. O texto, ele coloca situações muito particulares, que se a gente fosse falar de nós, não ia falar o que o texto diz. Mas o texto diz. Por que a palavra diz? Porque Ana confiava plenamente no Senhor. E Deus quer nesta noite, meus irmãos, a todos nós que estamos aqui, que nós de uma vez por todas, se é que é necessário, confiemos no Senhor. E quem está confiando no Senhor, fique confiando mais ainda de todo o coração, porque isso não é ilógico, isso é o caminho das pedras na vida cristã. Confiar plenamente em Deus, numa geração que não crê em Deus, ou que pensa em algo que não é Deus. E nós estamos aqui nesta noite para confiarmos de fato no Senhor. Após adorar, Ana foi para sua casa e Deus concedeu-lhe um pedido e Ana concebeu. Saíram de Siló, caminharam 30 quilômetros mais ou menos, chegaram na residência deles e Eucana, em algum momento, o texto dá uma ideia de que não demorou muito, teve relações com Ana e já naquela primeira relação, ou naquelas primeiras relações, o Senhor abriu a madre e ela concebeu, irmãos. Amém? É uma grande bênção, irmãos. Deus foi trabalhando na vida de Ana. Ela cresceu com toda aquela situação, como serva do Senhor. E porque ela foi crescendo, é que ela fez aquele voto. E ela teve então um menino. E ela levou esse menino até Siló depois de um tempo. Esse menino se chamou, ela deu o nome de Samuel, que significa assim, porque o Senhor me concedeu. Esse que é o significado. O Senhor me concedeu. Versículo 21. Pode ser também aquele que Deus ouve? Pode sim, também. Pode ler, tá? Sua Bíblia está como, irmão? Põe diz aqui, aquele que Deus ouve, Samuel. Isso, alguém tem mais? Muito bem. Criou o menino até que desmamou. Acho que não
essa palavra, desmamar, quer dizer, a Organização Mundial de Saúde diz que, eu já preguei isso aqui, que um nenê, que uma criança, deve no mínimo ser amamentada durante 6 meses. Mas é possível que se amamente uma criança até 2 anos e meio, não há problema, não é? Então nós acreditamos, meus irmãos, que Ana ficou lá em Ramataim alimentando Samuel até aproximadamente 2 anos e meio, 3 anos, porque o texto diz que ela levou o Botirra, o menininho, pequenininho para ele, e ela não era louca não, irmãos, não era uma loucura, não era uma atitude besta, desculpa a expressão, de neófito, era uma atitude de confiança no Senhor, porque o texto, ele não desaprova a atitude dela. Muito bem, então criou aquele menino até que o desmamou e levou ao sacerdote Eli. Muito bem, vamos concluir? Muito bem, só um momentinho. Irmãos, eu quero valorizar essa conclusão. Eu quero que você valorize. Sabe por quê, meus irmãos? Porque cada vez mais eu fico feliz de saber que nesse lugar a palavra de Deus é viva e eficaz. Deus, Ele tem agido não só nesse lugar, mas através da igreja. Quando nós visitamos, quando nós fazemos um culto no lar, Deus tem movido. Então, meus irmãos, eu peço que nessa conclusão, eu pude nessa semana, que eu não rasguei, né? Ficar rasgando folha. Mas eu estava com meu sogro, eu tive que levá-lo no interior, e fiquei lá. E o meu lazer era carpir. Eu tive que arrancar o leucena, essa árvore que está infestando tudo. Muito bem. Então, meus irmãos, quando eu chegava, assim, no final da tarde, eu ia fazer o sermão. E eu fiz uma conclusão, ontem e hoje, diferente da conclusão da quarta-feira. E eu quero acompanhar com vocês, em nome de Jesus. Vamos lá? Você sabe que você pode ter a mesma confiança plena em Deus como Ana teve? Você sabe que é possível, sim? Ela não está lá na lista, não é? Do Novo Testamento, mas é possível confiar em Deus plenamente. Então tá bom. A condição de esterilidade dela, mesmo estando, não sendo fértil, por algum motivo, porque o Senhor permitiu isso. Na verdade, o texto diz que Deus é que fechou a madre. Mesmo assim, ela confiou plenamente em Deus. Estou medindo as palavras, meus irmãos, para a gente falar as coisas certas. Mesmo ela tendo a tristeza, ela era uma crente no Senhor, uma mulher justa. Quantos de nós passamos às vezes dias e dias, dias é pouco, meses e meses, com algo que nos incomoda, com algo que nos perturba, com alguém ou algo que nos entristece, e você
ficou firme com Deus. Você chegou até a duvidar, mas não abandonou. Você ficou firme e vai querer ficar firme, vai seguir assim. Então, mesmo naquela condição terrível, o texto põe um peso muito grande na situação de Ana. Ela confiou plenamente no Senhor. Confiemos plenamente no Senhor, irmãos. Na saúde ou na doença nossa? Na pobreza ou na riqueza? Eu não vou fazer voto de casamento, mas presta atenção. Vale isso sim, em nome de Jesus. Em terceiro lugar, a plena confiança em Deus por parte de Ana trouxe a ela alegria a partir do dia em que ela entregou a oração ao Senhor com voto. Ela ainda não tinha concebido. A partir da confiança no Senhor, em se colocar diante do Senhor, ela comeu e ela se alegrou. Então orou Ana e disse, e aqui entra a oração de Ana, capítulo 2, versículo 1. O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. Era uma cristã triste, uma crente triste, confiou no Senhor, mesmo sem engravidar, engravidou e se alegrou no Senhor, continuou firme. Então, meus irmãos, é possível sim nós nos alegrarmos no Senhor. Deixa eu ver. A plena confiança de Ana em Deus fez dela uma mulher forte. Versículo 2 do capítulo 2. Vamos ler juntos? Tomar uma aguinha. Aí, isso, olha isso, né? Versículo 4 e 5. Aí. Vamos ler? O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçaram foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão. Vamos, irmãos? E cessaram os famintos. Até a estéril deu à luz 7 filhos. E a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Isto, meus irmãos, é uma afirmação teológica de que nós nunca podemos brincar com Deus. E quem confia no Senhor vai ter suas forças renovadas, sempre. Mas é preciso ter um exercício de confiar, de buscar, de ler tua Bíblia, de você orar, de estar nas reuniões de oração, de você estar nos cultos, não trocar um culto por um prato de lentilha, como fez Esaú, mas honrar ao Senhor. Ora, hoje nós fizemos, irmãos, eu voltei ali no banco, a partir da manhã, das 7h30 da manhã, até chegar às 6 horas da tarde, nós tivemos 10 horas de Dia das Mães. 10 horas, dá para você pegar um carro e ir até a divisa São Paulo com Mato Grosso do Sul. 10 horas. Por isso, meus irmãos, é que esse sermão se encaixa para nós, nesta noite. E ele é uma declaração
que você precisa fazer diante de Deus, que você está com o Senhor em plena confiança, e que Deus te fará mais forte. Aquele que comia bem sem o Senhor, agora tem que, como que está lá escrito mesmo, se alugar por pão, se alugar, que não filho pródigo. Aqui era estéril e foi motivo de gozação, de brincadeira, de burla. Agora ela esbanja até de filhos, não é? Meus irmãos, é muito importante nessa conclusão você pensar que confiar no Senhor realmente faz você forte. Nós temos que confiar no Senhor. Não é fazer forte para a gente esnobar também, não é isso. Mas é para nós vivermos felizes e podermos evangelizar as pessoas e podermos mostrar para as pessoas que elas podem também ter vida, como para o seu Sebastião, como para a dona Geni, para a Silvana, que nós estamos direto lá indo e falando, e já tem um testemunho da família também. Sim, é verdade. Em sua plena confiança no Senhor, Ana recebeu a bênção de acompanhar o ministério do filho. Ela entregou o filho aos cuidados de Eli. E diz a palavra de Deus que os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, eram umas tranquilas, eram terríveis, eles eram desonestos. O pai falava, eles não obedeciam. Eles mandavam o empregado lá com o sacrifício das famílias enfiar um tridente na panela para arrancar o catra lá. E aí ele falava, ainda não, tem que obedecer ao Senhor, não quero saber. E a palavra de Deus diz o seguinte, que eles não obedeciam ao Senhor, porque o Senhor, olha como Deus é soberano, assim como ele fechou a madre de Ana, diz assim, eles não ouviam e ficavam maus cada vez mais, e dormiam com mulheres prostitutas e mocinhas lá em Siló, porque o Senhor queria matá-los. Está no texto, nós não lemos. Porque o Senhor iria matá-los por desobediência, por brincar com as coisas de Deus. Nós não podemos, irmãos, Deus nos livre de nós brincarmos com Jesus Cristo. O nosso Senhor, Ele nos deu toda a graça e favor. Mas nós não podemos nunca tomar a ceia em vão. Mas diz assim, que quando aqueles dois moços foram para uma batalha, lá eles morreram. Deus falou assim, através do profeta, para o pai, eles vão morrer no mesmo dia. No mesmo dia. Então, ela pôde, esquece essa parte, acompanhar o ministério do filho, porque o menininho, desde pequeno, e ele não era pregador menino, coisa nenhuma, ele era gente fina, era a pessoa que confiava em Deus. Absurdo, né, esse negócio de pregador menino? É o que dá, né? Ele ministrava diante do Senhor, meus irmãos, desde pequenininho, porque inclusive faltava homem de Deus. Ele nem conhecia a voz do Senhor ainda, ele já ajudava ele. E a mãe dele, todo ano que ia lá, olha o que ela fazia. Versículo 18 e 19, capítulo 2. Vamos ler? 2, 18 e 19. Muito bem. É isso aí. Foram passando os anos. Ela ia com o esposo da família uma vez por ano para Siló. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho, uma estola, uma túnica de linho sacerdotal. Vamos lá juntos? Vamos? E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lá trazia, quando com seu marido, sério, irmãos, Para oferecer sacrifício anual. acompanhou ou não
ministério do filho até talvez a morte dela. Interessante, eu acho que aí foram criados os números, né, para da moda, né? Ano a ano ela aumentava o tamanho da túnica. Eu acho gostoso, viu, pastor, nessa história. É a escola cercada e tal. A pessoa socorrosa desse tamanho com a Bíblia na cabeça e a escola sacerdotal. Quando eu leio essa passagem, eu fico rindo comigo mesmo, achando graça, porque ele oficiando já Deus, com pouca idade, vestido como sacerdote adulto, né? Pois é, desde pequeno mesmo, não é? Mas qual foi a bênção? A bênção que Deus deu para Ana, pela confiança que ela tinha, de ela ver o filho todo ano. E esse moço era um moço exemplar, ele queria fazer a vontade de Deus. Samuel é fantástico. Se vocês lerem a Bíblia de Samuel, leiam. Mas agora vamos lá. E finalmente, na conclusão, porque ela tem uma plena confiança em Deus. Vamos ver? Versículo 20 e 21. E ele abençoava Elcana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê descendência desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. Olha lá atrás. E voltavam para o seu lugar. Agora, vamos lá, irmãos. O Senhor a Ana se concedeu e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Isso é que é surpresa diante da tal da Penina. Imagine a cara daquela mulher. Não sei se ela se rendeu ao Senhor. Viu como que as coisas são, irmãos? A mulher era estéril, não podia ter filhos. O Senhor que tinha fechado a mão dela, o Senhor abriu, teve um filho. Continuou firme no Senhor, foi depois começou a ter filhos. 3 meninos e 2 meninas. 6 no total. Tá bom, né? Mães, vocês têm filhos? Tem. Eu fiz interrogação. Mães, vocês que têm filhos, louvem ao Senhor. Agradeçam, mesmo sendo difícil. Tá bom? Mães, sejam exemplo de fé. Sejam firmes na sua família com o Senhor. Continuem firmes. Sejam fiéis na tua igreja. Continuem firmes. Vocês só vão abençoar os seus filhos. Tá bom? E eis vocês. Vamos ficar de pé e vamos orar. Deixa eu ver se eu acerto. A irmã Terezinha tem 2 filhos. A irmã Ilma tem 2. A irmã Virgínia tem 2 filhos. 2. Eu tenho 2. A irmã tem 1 filho. A irmã Ilma. A Patrícia tem 1. O Walter tem o mesmo que ela tem. Você tem 2. O irmão tem quantos filhos, né? 3 filhos. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus amado, obrigado por esta noite. Ó Deus, completa a obra dos nossos corações, Pai. Eu te louvo, Pai, pela vida da Ana. Te louvo pelo texto sagrado. Pai, nós procuramos, em nome de Jesus, expor o texto da melhor forma possível. Mas, Senhor, ó Espírito Santo, atua, Senhor, para que essa obra não acabe aqui, Senhor, mas frutifique em nossos corações nesta noite para sempre, Pai. Amém. Meus irmãos, que bênção, né? Que a gente possa
ter a mesma confiança que Ana. Os irmãos podem se assentar um pouquinho. Você pode ter essa confiança que Ana teve. Meus irmãos, como todos sabem, hoje nós comemoramos o Dia das Mães. E que privilégio! Como é bom a gente ter as mães hoje e que as nossas mães aqui na igreja possam seguir o exemplo de Ana. A gente gostaria de convidar as mães da nossa igreja para virem aqui na frente. Todas as mães, a Guilma, Terezinha, Virgínia, Patrícia, Amanda, as mães. Essas mães estão muito tímidas. Vem uma. Meus irmãos, que bênção que nós temos o privilégio e a nossa igreja, através do Ministério Infantil, gostaria de homenagear as nossas mães. Aquelas mães que não puderam estar hoje saíram perdendo. Né? Bom, vou deixar. Como você vai fazer agora, Amanda? Amanda? Qual que é o próximo passo? A igreja orasse pelas mães e as crianças vão pegar uma criança que eles querem infantil para cada mãe. A igreja orar? Olha que bênção! Meus irmãos, como nós estamos no número reduzido, eu acho que é possível que nós, cada um, oremos pelas mães. O que os irmãos acham? Pode ser? Nós temos um número reduzido, né? Então vamos fazer, pode ser, pastor, diferente, não é que é muito ruim? Pode ser assim? Vamos cada um dos irmãos ficar de pé, os homens, e vamos cada um orar pelas mães? Pode ser? Começando com Elton aqui, Wilmer, Walter, Monimael, Mateus, você é homem, precisa orar pelas mães, né? E aí, eu e o pastor encerra. Pode ser? Tá bom assim, minhas irmãs? Olha quanta bênção, hein? Vai lá, meu irmão. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essas mães, Senhor Deus, está sendo representada aqui no templo do Senhor, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor os escolheu, Senhor Deus. O Senhor olhou para elas, Pai, com um olhar de graça, Pai, misericórdia, e trouxe elas para a tua maravilhosa luz, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor Deus, pela vida dessas mulheres, mães, esposas, guerreiras, Pai. Mas é o Senhor que cuida delas. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço pela vida delas, pelos filhos que o Senhor concedeu a elas, Pai. Que o Senhor possa, Pai, dar direção, entendimento, sabedoria, Senhor Deus, para transmitir, Senhor Deus, a tua palavra, Pai, para os seus filhos e suas filhas, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor ache graça nelas, Pai, que o Senhor possa dar força, Pai, dar vigor, para elas estar, Senhor Deus, sempre diante do Senhor, em petições e orações e súplicas, Pai, que o Senhor possa atender, Senhor Deus, que seja feita a tua vontade, Pai, a
vontade que elas têm dentro dos seus corações. Pai, em nome de Jesus, nos livra de todo mal, no trabalho, Senhor Deus, nos afazeres do lar, Senhor Deus, às vezes, Senhor Deus, atendendo, limpando, falando, observando, Senhor Deus, que seja com elas, Pai. Que elas possam também, Senhor Deus, ser a diferença, Senhor Deus, por onde elas passar, Senhor Deus. Dê saúde, Pai, e forças, Pai. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos com nossos corações jubilosos, Pai. Obrigado por tudo. Amém. E graças a Deus. No, yo no voy a hablar tanto. Yo solo falo que en Proverbios 31 habla de la mujer y el esposo. Y yo, bueno, un poco posso pedir para vocês que sean esa mujer y el esposo. Que el Señor quiere que vocês todas sean más, que sean ejemplares para sus hijos, que puedan levantar una generación de filhos, fêmea y homem de futuro, que sean prósperos y que sean dedicados al Señor, así como hizo Ana, que dedicó su filho para el Señor. Amén. Bueno, Señor Dios, muchas gracias, Señor, por algo, porque has puesto a estas mujeres en esta congregación, Señor, para que sigan siendo de ejemplo para los ministerios que vienen, el ministerio de damas, para el ministerio de los niños, Señor, que sigan adelante dando ejemplo a esas próximas generaciones de mujeres que van a llegar a esta congregación, Señor. Porque yo sé, Señor, que tú vas a traer un renuevo para esta congregación y que estas madres que están aquí, Señor, sean de ejemplos para futuras generaciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida das mães que estão aqui na frente, Senhor. Quero te apresentar, Pai, no teu altar, Pai, a vida dos irmãos, Pai, cada irmã aqui, Pai, cada mamãe que está aqui na frente, Pai. Abençoa, Pai. Cuida, Pai, da saúde, Pai, da alegria nos corações delas, Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço, Pai. Eu entrego, Pai, as mães, Pai, nas tuas mãos, Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu venho representar, Senhor, cada mãe na frente, Senhor. Que o Senhor dê saúde para cada uma delas. Aquelas que não vieram hoje também, que o Senhor visite cada um. E dê um dia abençoado para cada uma delas a partir de hoje. Em nome de Jesus, amém. Pai, no perdão, como é gostoso, Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Essas mães, Pai, representando, Pai, filhos, Pai, que estão aqui, filhos que não estão aqui, Pai. Pai, fortalece-nos, Pai, na Tua fé, como o pastor acabou de dizer, Pai. Pai, faz-nos, Pai, que entrega total, Pai, para fazer o Teu querer, Pai. E ter confiança, Pai, porque o Senhor é um Pai provedor, o Senhor é um Pai que supre as nossas necessidades, Pai. Abençoa essas mães que estão presentes, que estão também ouvindo, Pai. Essas Déboras, Pai. Pai, quantos conflitos em nossos lares, Pai, nesses dias de hoje, Pai. As famílias, Pai, muitas vezes estão unidas, às vezes as famílias estão desunidas. Agora, Pai, o pastor falou que tem que ver, orar, acreditar, Pai, na oração, na súplica, lamento, Pai. Então, Pai, pode tudo, Pai. Tu és um Deus do impossível, Pai. Santifica essas mães, Pai. Nós estamos fazendo o movimento da Débora, Pai, para que essa obra cresça, Pai. Que essa obra, Pai, engrandeça, Pai, esse nosso Pai. O Pai do Corinthians, nas obras, não está aquele farol aqui, Pai. Nós precisamos de um farol, Pai, para procurar salvação, Pai. Para quantas almas perdidas, Pai. Vidas, Pai, que estão fora dos teus aflitos, Pai. Dos teus azedis, Pai. Como ovelha, Pai, de carrada, Pai. Em caminhos ruins, cenas tortuosas, Pai. Só pode estar em morte. Pai, eu te suplico, te rogo, te imploro, Pai. Santifica esse momento, Pai. Abençoa essas senhoras, Pai, que estão nessa frente, Pai. Ela sempre continue, Pai. Essa fé genuína, essa fé original,
continue acreditando, Pai, na tua salvação, Pai. A aliança que a Ana fez, Pai, elas façam também, Pai. Nós também, como homens, Pai, fazemos essa aliança também, Pai. Mas uma vez eu te peço, nesse momento, Pai, em nome do seu filho amado, do teu Jesus Cristo, autor e consolador da nossa fé e da nossa salvação, o Espírito Santo, Pai, que ele nos deixou, Pai, para nos comportar, como o céu falou de há pouco no público, Pai, a aflição que a Ana estava sofrendo, Pai, tristeza muito profunda, Pai, mas depois ela livrou-se, Pai, com a tua maravilhosa mão, Pai, agindo sobre ela, Pai. Ô Pai, muito agradecido, Pai, muito agradecido mesmo, em nome do amado nosso Deus Jesus Cristo, nós estamos assim satisfeitos. Amém. Senhor amado, na tua presença, Pai, nós queremos ainda continuar, Senhor, louvando ao Senhor pela vida dessas mulheres, Pai. As mulheres essas que se tornaram mães. E, Senhor, no momento que elas estão aqui, Pai, ao ponto do momento que elas estão aqui, elas escolhem, Senhor, estar na tua presença e darem um exemplo, Senhor, como mulheres, como mães, aos seus filhos, Pai. Alguns filhos não estão aqui, mas o Senhor sabe aonde estão, Pai. E o Senhor tem cuidado, o Senhor tem guardado através das orações dessas mulheres, Pai. Pai, que o Senhor continue fortalecendo elas, que o Senhor continue dando direção, que o Senhor dê a sabedoria que elas tanto precisam, Pai, para continuar na tua vontade, de acordo com a tua vontade agindo, Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade que nós temos de nos alegrarmos nesse dia, Pai. Senhor, a gente sabe a falta que uma mãe faz. Por isso nós te louvamos e pedimos, Pai, que o Senhor continue fortalecendo elas, Pai, em meio às dúvidas, em meio às dores, Senhor, em meio à fraqueza. Que o Senhor continue, Pai, dando para elas um coração confiante no Senhor, Pai, assim como um dia antes. E que elas possam, Senhor, ser a cada dia vasos, Pai, na mão do Leiro. E que o Senhor, Pai, possa moldá-las de acordo com aquilo que o Senhor tem planejado para a vida de cada uma. E que elas possam ser um exemplo, Pai, para os seus filhos, para que os seus filhos também possam crescer no Senhor. Nós entregamos a vida de cada uma dessas mães nas tuas mãos, Pai, no nome sagrado do teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, nós agradecemos por cada oração e te louvamos aqui, Senhor, pela vida, pela maternidade de cada mãe aqui, Senhor. Oh Deus amado, eu te louvo por essas 6 mães que estão à frente, Pai, porque elas têm uma característica própria, uma capacidade que é dada até natural, Senhor, diante de cuidar dos seus filhos, e ainda mais como irmãs, como crentes em Jesus Cristo, podem, Senhor Jesus, muito fazer na vida dos seus filhos e tem feito. Peço que o Senhor as capacite com conhecimento da palavra e a vida na palavra de Deus. Que elas confiem plenamente no Senhor, mesmo nas lutas, ó Pai, nas situações, ó Pai, bem difíceis. Cuide delas, ó Pai, por favor. Ó Deus amado, eu peço que o Senhor zele, Pai, para que as que têm maridos, Senhor, os maridos como Elcana, Pai, possam cuidar delas como mãe, Senhor, como esposa. Põe tua mão, Senhor. E também, ó Deus, as que não têm ainda, Senhor, eu rogo em nome de Jesus que o Senhor providencie, Senhor, sempre o suprimento, como o Senhor tem feito até o dia de hoje, ó Pai. Ó Pai, põe as tuas mãos, livra-as do mal, Senhor, guarda-as, ó Senhor. Obrigado por esse dia, Senhor, em que nós podemos interceder, Senhor. Ó Deus, que seus filhos possam crescer e obedecer às suas mães, ó Pai, aos seus pais, em nome de Jesus, ó Pai. O trabalho delas com seus filhos seja um trabalho frutífero, Senhor, nas noites frias, quando leva o remédio, quando tem que sair no frio, Senhor, ó Deus, para ir em posto de saúde, enfim, tantas situações, ó Pai. Ó Deus, o Senhor cuide das tuas servas, porque nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Alguém consegue tirar uma foto desse momento lindo? Vem, Mateus. Hoje é foto, não é? Tá preto e branco aí. Ele pode. Preto e branco. Os irmãos, nós estamos encerrando nosso culto. Nós íamos cantar mais um canto, mas acho que a gente já dá para encerrar aqui mesmo. Chama o pastor. Pastor? Aí o pastor vai nos dar a bênção. Muito bem, vamos orar, meus irmãos. Vamos orar. Oremos. Só um pouquinho. Oremos. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o Filho, o consolo e a comunhão do Espírito Santo estejam presentes com a tua igreja aqui reunida e com toda a tua igreja espalhada sobre a face desta terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Bom culto na quarta-feira, boa reunião de oração na sexta-feira e bom culto